arroz se estendia como um tapete verde claro até onde a vista alcançava. Pela manhã, a água entre as fileiras refletia o céu, criando a ilusão de que as plantas cresciam sobre o próprio horizonte. Era ali, entre lama, sol e silêncio, que Dona Eunmi aprendera a viver e, principalmente, a esperar. Aos 72 anos, o corpo já reclamava de coisas que antes eram simples: carregar sacos de sementes, se abaixar para arrancar um matinho, subir o pequeno barranco até o canal de irrigação. Mas ninguém ousava dizer que ela estava velha demais para a lida. Na fazenda, o respeito por Eunmi era tão fundo quanto a água dos arrozais no tempo de plantio. Todas as manhãs ela preparava o mesmo café forte, o arroz do dia anterior reaproveitado, em bolinhos crocantes e um prato generoso de quinte. Colocava tudo à mesa de madeira, riscada por anos de histórias, e chamava com aquela voz que misturava firmeza e carinho: Jin-ho, vai esfriar! O filho, já com 42 anos, aparecia na cozinha quase sempre com os cabelos ainda bagunçados, o rosto marcado pelo travesseiro e um sorriso que não combinava com o tamanho dele. Era um homem grande, mãos largas, ombros de quem carregou mais peso do que deveria, mas o olhar continuava de menino. Bom dia, mãe, dizia, beijando a testa dela antes de sentar. Dormiu bem? Durmo como o arroz na água, respondia, servindo-lhe o café. Quieto, mas sempre pronto para acordar se mexerem demais. Eles riam. Riam fácil, com intimidade de quem enfrentou muitas secas e enchentes juntos, por dentro e por fora. Para Jin-ho, aquela vida era tudo o que ele conhecia e, de certa forma, tudo o que precisava. A fazenda fora o parque de diversões da infância, a escola da adolescência, o abrigo da vida adulta. O pai, Nam-jun, morrera quando ele tinha apenas 8 anos, deixando lembranças suaves, mãos cheias de calos, o cheiro de tabaco e terra molhada, a risada baixa. As histórias contadas à noite sobre o céu, as estrelas e os espíritos que protegiam as plantações. Se hoje a água corre certinho pelo campo, é graças ao seu pai, dizia Eunmi, sempre que viam a irrigação funcionando. Ele entendia o arroz como quem entende gente. Jin-ho cresceu ouvindo aquilo. Orgulhava-se do pai que pouco lembrava, mas muito admirava. Tinha certeza de que aquele homem, quieto e bondoso, era a raiz de tudo o que ele era. O que ele não sabia é que Eunmi carregava um peso diferente, um nome que nunca pronunciava em voz alta: Sun-woo. Enquanto Jin-ho saía cedo para checar as comportas, ela ficava alguns minutos sozinha na varanda, olhando o campo como quem procura algo entre as fileiras. Às vezes, os olhos dela se perdiam naquele verde, viajando 40 anos para trás, quando o arroz ainda era mais baixo, ela mais jovem, e o coração mais imprevisível. Naquela época, a fazenda pertencia ao sogro, um homem rígido, de palavra dura e passos pesados. Eunmi era nora aplicada, obediente, mas tinha uma chama nos olhos que nem o trabalho duro apagava. Foi por isso que se apaixonou por Sun-woo, o filho mais velho da família, alto, risonho, cheio de ideias sobre modernizar a plantação, vender para mercados maiores, conquistar o mundo além dos arrozais. Eles se casaram cedo, sonharam muito, planejaram tudo. Mas um dia ele simplesmente sumiu. Nenhuma carta, nenhum bilhete, nenhuma notícia. O sogro, furioso, falou em vergonha, em desonra, em maldição. Eunmi, grávida de poucos meses, teve que aprender a respirar sem desmoronar. Foi quando Nam-jun, o irmão mais novo, calado e discreto, começou a aparecer mais vezes na cozinha. Ajudava com os sacos de ração, buscava água, ajeitava as ferramentas sem ser chamado. Nunca tentou tomar o lugar de ninguém. Apenas ocupou o espaço vazio com presença. Anos depois, quando Jin-ho aprendeu a falar, chamou aquele homem de pai pela primeira vez. Eu me quis corrigir, mas o olhar de Nam-jun a impediu. Deixa, ele pediu com uma suavidade que doeu mais do que qualquer grito. Alguém precisa ser isso para ele. Naquela manhã presente, enquanto o filho se afastava a passos largos em direção aos arrozais, Eunmi sentiu o peito apertar de um jeito diferente. O vento soprou do sul, carregando um cheiro que ela não sentia há décadas.
o cheiro de mudança. Ela não sabia ainda, mas o tempo que sempre correu como água pelos canais da fazenda estava prestes a trazer de volta algo que ela julgava enterrado para sempre. Algo ou alguém que carregava o nome que ela nunca mais ousou dizer em voz alta. Sun-woo, 40 anos antes, a plantação de arroz não era tão extensa e a casa parecia maior do que era. Eun-mi, então com pouco mais de 20 anos, sonhava em transformar aquele pedaço de terra num lar cheio de vida. Ela acordava cedo, amarrava os cabelos com um lenço floral e corria para ajudar na cozinha. A juventude dela enchia a fazenda de um brilho que ninguém conseguia ignorar. E foi por isso que Sun-woo, o primogênito, se apaixonou por ela. Sun-woo era o tipo de homem que parecia carregar o sol no bolso. Sorria fácil, falava alto, tinha planos demais para um único lugar. Falava sobre abrir a venda da família, modernizar a colheita, arrendar terras. Levar Eun-mi para conhecer a capital. A fazenda é pequena demais para a gente, ele dizia segurando a mão dela. Você merece o mundo inteiro. E ela acreditava. Os dois casaram jovens, com bênção simples e promessas grandes. A vida parecia uma estrada que se abria à frente, até o dia em que tudo desmoronou. Houve uma briga na vila. Um desentendimento que cresceu como fogo no mato seco. Sun-woo tentou defender um amigo, mas a confusão terminou com alguém ferido. A família temeu pela reputação, pela polícia, pelo futuro. E o sogro, rígido como tronco de árvore seca, decretou: Você precisa sumir antes que isso vire assunto maior. Vá, depois. Voltamos a ver o que fazer. Sun-woo, desesperado, olhou para Eun-mi. Eu volto antes do bebê nascer. Eu prometo. Mas promessas feitas em tempestade raramente sobrevivem à calmaria. Ele foi embora às pressas, sem tempo para despedidas longas, levando apenas uma muda de roupa e uma culpa maior do que ele. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses, o bebê crescia. E ele não voltava. Eun-mi esperou. Esperou muito além do razoável. Esperou até o coração dela começar a se ferir com a própria espera. O sogro, impaciente, começou a resmungar. Ele não volta! Homens que fogem uma vez, fogem sempre. Mas Nam-jun, o irmão mais novo, não acreditava nisso. Ele aparecia sempre para ajudar. Trazia chá, colava tábuas soltas da casa, consertava galões, fazia o que podia sem chamar atenção. Era um homem silencioso, quase tímido. Mas quando Eun-mi chorava à noite, ele era o único que ouvia e que fingia não ouvir, só para não fazer vergonha a ela. Quando Jin-ho nasceu, Nam-jun correu para buscar a parteira, trouxe água quente, segurou as mãos dela durante as dores. Quando ouviu o choro do bebê, seus olhos marejaram como se ele próprio tivesse ganhado um filho. E foi ali, naquele momento, que o sogro decidiu o futuro de todos. Até Sun-woo voltar. Se voltar algum dia, quem cuida dessa criança é você, Nam-jun. Ele não discutiu. Só assentiu com uma dignidade que partiu o coração de Eun-mi. Nos primeiros anos do menino, Nam-jun foi tudo o que uma criança precisava. Pai, protetor, amigo. Ele o ensinou a caminhar pelas margens da plantação, a não ter medo da água funda, a reconhecer o milho bom do ruim, a se orgulhar da terra. Quando aos 4 anos Jin-ho chamou Appa, Nam-jun quase caiu de joelhos. Mas não disse nada. Nem se permitiu amar mais do que deveria. Enquanto isso, Eun-mi ainda guardava esperança. Uma carta, um sinal, um retorno. Qualquer coisa. Mas nada chegou. Com o tempo, ela parou de mencionar o nome Sun-woo. Parou de usar a aliança de casamento. Parou de esperar na varanda. Parou de acreditar. Nam-jun, por sua vez, nunca tentou ocupar o lugar do irmão. Mas foi ocupando todos os espaços que o amor cria. O espaço de ensinar, de segurar a mão pequena. De proteger dos mosquitos, de corrigir lições, de levantar o menino depois de um tombo. E foi assim, sem que ninguém percebesse, que a família se reconstruiu. Até o dia em que Nam-jun adoecera cedo demais e antes de morrer chamara Eun-mi perto da cama. Conte a verdade a ele um dia. Respirou com dificuldade. Mas conte quando o coração dele for forte o bastante. Fechou os olhos. E quando o seu também for?
Mas esse dia nunca chegou, ou Eunmi nunca permitiu que chegasse. Até agora. Porque naquele exato momento, enquanto o sol descia sobre o arrozal, uma figura caminhava pela estrada de terra da fazenda. Passos lentos, corpo cansado, uma mala pequena na mão. O homem parou diante da porteira, respirou fundo e encarou a casa que abandonara 40 anos antes. Era Sun-woo, e o destino, que sempre pareceu quieto naquela plantação, acabara de acordar. Quando Eun-mi ouviu passos na varanda, não se preocupou. Achou que era Jin-ho voltando, mais cedo para o almoço ou algum vizinho trazendo novidades da vila. Mas quando abriu a porta, o corpo ficou rígido, os olhos congelados e o ar sumiu dos pulmões como se tivesse levado um susto do próprio passado. Na soleira da casa, parado como uma sombra antiga, estava Sun-woo. Ele parecia menor do que o homem que ela lembrava. Mais curvado, mais magro, mais marcado pelos anos. Os cabelos agora eram brancos, a pele curtida pelo sol, e as mãos tremiam levemente, não de idade, mas de medo. Medo do que encontraria. Medo de não ser bem-vindo. Eun-mi, ele disse num fiapo de voz. Foram 20 letras que derrubaram 40 anos. Ela segurou a borda da porta como se precisasse de algo que impedisse o mundo de girar. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelos campos de arroz. Sun-woo? A voz saiu fraca, quase irreconhecível. Ele assentiu. Por longos segundos os dois ficaram ali, se encarando como se tentassem reconstruir, no olhar um do outro, todas as versões que já foram. Finalmente, Eun-mi deu um passo à frente. Você voltou, ela disse mais para si mesma do que para ele. Sun-woo baixou o rosto envergonhado. Demorei demais, eu sei. Respirou fundo. Mas eu precisava te ver. Precisava ver o menino. O nome menino atravessou Eun-mi como uma lâmina suave, mas certeira. Jin-ho, o filho dele. O filho que ele nunca conheceu. O filho que chamou outro homem de pai. O silêncio ficou pesado. Eu deveria ter voltado antes, continuou Sun-woo com a voz embargada. Eu tentei mais do que você imagina. Mas cada vez que eu pensava em vir, o medo me prendia. Ele levantou o olhar. Eu falhei com você. Com vocês dois. As palavras dele tinham cheiro de verdade. Eu me senti o peito arder. Mas não de raiva, de uma dor antiga, que nunca teve espaço para ser dita. Ele era só um bebê quando você foi embora, sussurrou ela, engolindo seco. Eu precisava de você. As lágrimas vieram sem que pudesse impedir. Ele precisava de você. Sun-woo deu um passo em sua direção, mas Eun-mi ergueu a mão pedindo espaço. Não para afastá-lo, mas para respirar. Ele respeitou. Eu sei, disse, deixando a voz tremer. E é isso que mata por dentro. Passou a mão pelo rosto cansado. Eu não voltei porque tive coragem. Voltei porque não tenho mais tempo para viver com arrependimento. Foi a primeira vez que Eun-mi percebeu algo que não notara antes. Sun-woo estava doente. Os olhos fundos, o cansaço permanente, a forma como tocava o peito às vezes. Ela reconhecia esses sinais. Já os tinha visto em Namjoon antes dele partir. Você está... Ela começou, mas parou. Ele completou. Estou. E o silêncio terminou a frase que nenhum dos dois teve coragem de dizer em voz alta. A água do canal corria calma, como se tentasse levar para longe a dor daquele reencontro. Eun-mi respirou fundo. Por que você veio, Sun-woo? Ela perguntou com voz cansada, mas firme. Depois de tantos anos, ele abriu a mala pequena que carregava e tirou um envelope amarelado. Por causa disso. Ela reconheceu a caligrafia antes mesmo de tocar no papel. O mundo dela virou do avesso. Era a letra de Namjoon. A mão dela tremeu. Sun-woo explicou. Encontrei isso entre os pertences que o pai guardou quando deixei a vila. A carta só chegou às minhas mãos meses atrás, quando um parente distante me entregou uma caixa que pertencia a ele. Ele segurou o olhar dela. Namjoon! Escreveu para mim. Fez uma pausa. Ele pediu que eu voltasse. Disse que você nunca deixou de me esperar e que o menino merecia saber a verdade. As pernas de Eun-mi quase cederam. Namjoon, o homem que cuidou dela.
O homem que criou Jin-ho, o homem que nunca disse uma palavra sobre o irmão. Ele sempre soube tudo. E mesmo assim, ficou. Yeon me encostou no batente da porta sem força. Ele pediu para você voltar, sussurrou. Pediu, confirmou Sang-woo. E disse que não haveria mais tempo. Nem para mim, nem para você. Nem para o menino. Eu me levou a mão ao peito, tentando conter o turbilhão que invadia o coração. O homem que ficou chamava de volta o homem que partiu. Foi então que passos ecoaram do lado de fora. Jin-ho vinha pelo caminho do campo, enxugando o suor da testa. Mãe, quem é o... Ele parou ao ver Sang-woo. Os dois se encararam. Jin-ho podia não reconhecer o rosto, mas algo dentro dele reconheceu o sangue. E o mundo parou. Era hora da verdade. Por um momento ninguém respirou. O vento que passava entre os arrozais parecia ter parado também, segurando o ar como quem pressente que algo sagrado está para acontecer. Jin-ho, ainda com as botas sujas de barro e o chapéu na mão, olhava fixamente para o estranho na varanda, um olhar que misturava educação, curiosidade e algo inexplicável. Quem é o senhor? Perguntou sério. Sang-woo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A emoção o engasgou. Ele engoliu seco, tentando manter a postura. Eu sou... Eun me deu um passo à frente, sentindo o chão tremer sob os próprios pés. Jin-ho, meu filho! Ela começou com a voz baixa, trêmula. Entre, a gente precisa conversar. Jin-ho franziu a testa. Ele nunca vira a mãe tão abatida, tão frágil, tão distante da força habitual dela. A preocupação tomou o lugar da curiosidade. Mãe, aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo, tentando reunir coragem. Aconteceu há 40 anos, respondeu, e eu nunca tive coragem de te contar. Jin-ho olhou novamente para Sang-woo. Algo no peito dele se apertou, um medo que não tinha nome. Venham para a cozinha, Yeon me pediu virando-se. Preciso que vocês dois me ouçam. A cozinha era pequena, simples, com cheiro de arroz recém-cozido e madeira antiga. O relógio na parede marcava o tempo com tic-tacs insistentes, como se lembrasse que aquela conversa estava atrasada há décadas. Os três se sentaram, Jin-ho de um lado da mesa, Sang-woo do outro. Yeon me ficou no centro, como ponte entre dois mundos. Ela respirou fundo. Jin-ho, começou. Eu sempre te disse que seu pai era um bom homem. As mãos dela tremiam. E era. Namjoon foi o melhor pai que você poderia ter. Foi, concordou Jin-ho confuso. Ele me criou. Ele me ensinou tudo. Olhou para ela. Mas por que falar disso agora? O olhar de Yeon me pesou. Porque é algo que você não sabe, mas precisa saber. Silêncio. Ela olhou para Sang-woo, que baixou a cabeça como quem aceita uma sentença que sabe que merece. Jin-ho! A voz dela falhou, mas ela insistiu. O homem que te criou não era seu pai biológico. A frase caiu como um raio silencioso. Jin-ho piscou devagar, tentando processar. Como é isso? Perguntou, a voz firme mas baixa. Yeon me apertou as mãos. O seu pai verdadeiro é Sang-woo. O mundo de Jin-ho se partiu em dois. O ar ficou pesado, denso, impossível de respirar. Ele olhou para o homem à sua frente como se visse um fantasma. O rosto não lhe era familiar, mas os olhos... Havia algo ali. Isso é uma brincadeira? Ele perguntou incrédulo. Um equívoco? Mãe, isso não é engano, disse ela firme agora. É a verdade. As lágrimas finalmente desceram. Eu tentei te contar tantas vezes, mas não consegui. Jin-ho levantou-se da cadeira como se o corpo precisasse fugir de si mesmo. Então, quer dizer que o homem que me criou, que me carregou no colo, que me ensinou a plantar. A voz quase quebrou. Não era meu pai? Ele era, corrigiu Eun-mi imediatamente. Ele era seu pai, de todas as formas que importam. Ela tocou o peito. Ele te amou como se fosse dele. Como se tivesse te gerado, como se você fosse o único motivo para ele acordar todos os dias. Sang-woo finalmente encontrou coragem para falar. Eu falhei com você, Jin-ho. Levantou o rosto.
Eu tive medo. Medo de magoar sua mãe. Medo de ser preso. Medo de ser um peso. As mãos dele tremiam. Quando tentei voltar, já era tarde. E depois, eu não soube como aparecer. Não soube como ser pai. Jin-Ho apertou os olhos, a respiração pesada. E você só voltou agora? Perguntou com uma mistura de raiva e dor. Depois de 40 anos? Eu sei que não tenho direito de pedir nada, disse Sang-woo. Nem perdão, mas ergueu os olhos marejados. Só queria ver você. Nem que fosse de longe, antes que... Parou, sem completar. Mas Eun me completou por ele. Antes que ele fique muito doente. O choque tomou o corpo de Jin-Ho. A irritação virou medo. O medo virou confusão. Ele olhou para a mãe. Depois para Sang-woo. Depois para a mesa como se ela pudesse lhe dar respostas. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Eu preciso de ar. Saiu da cozinha andando rápido em direção ao campo. No caminho, o vento bateu no rosto dele como um tapa. As espigas de arroz dançavam com o vento, como se o campo inteiro soubesse o que acabara de acontecer. No fundo, Jin-Ho sabia. Aquela verdade estava enterrada ali há 40 anos. E finalmente tinha brotado. Agora, como todas as colheitas difíceis, ele teria que aprender a lidar com ela. Jin-Ho caminhou pelo campo como se os pés pesassem mais que o corpo. Cada fileira de arroz, balançando ao vento, parecia sussurrar verdades que ele nunca pediu para ouvir. Ele respirava fundo, tentando reorganizar o mundo que havia acabado de desabar. Atrás dele, passos cautelosos se aproximaram. Sang-woo parou a alguns metros de distância, sem ousar chegar perto demais. Jin-Ho! Chamou num tom quase humilde. O filho não respondeu. Continuou encarando o horizonte, tentando achar respostas no verde infinito das plantações. Sei que não tenho o direito de pedir seu tempo, continuou Sang-woo. mas posso... Só explicar? Jin-Ho fechou os olhos. A voz do homem mexia com algo dentro dele, não exatamente familiar, mas vivo. Explicar o quê? Retrucou ainda sem virar o rosto. 40 anos de silêncio. 40 anos sem perguntar por mim? Sem tentar? Ele finalmente virou, os olhos cheios de dor. Você entende o que é crescer acreditando em um homem e descobrir que ele não era quem eu pensava? Sang-woo respirou fundo. O peito dele subia com dificuldade. Havia cansaço ali e algo mais profundo. Eu queria voltar, disse. Mais vezes do que você imagina. A voz tremia. Mas eu tinha medo. Medo de olhar para sua mãe e ver que ela tinha sofrido por minha causa. Medo de encarar meu pai. Fez uma pausa longa. Medo de não ser digno de você. Jin-Ho riu, não de humor, mas de incredulidade. Você era meu pai, disse apertando as mãos. Mesmo que eu não soubesse disso. A voz quebrou. Por que não tentou ser? Sang-woo levou a mão ao bolso e tirou um envelope dobrado muitas vezes. Porque quando finalmente encontrei coragem, recebi isso. Jin-Ho pegou o envelope com hesitação. A caligrafia era antiga, firme, mas reconhecível. Era a letra de Namjoon. O coração de Jin-Ho disparou. Meu pai, sussurrou. Sang-woo assentiu. Ele me mandou essa carta meses antes de morrer, mas eu só a recebi muito tempo depois. Estava perdida entre os papéis guardados do nosso pai. Engoliu seco. E quando ali... Não tive mais desculpas. Com as mãos tremendo, Jin-Ho abriu o envelope. A carta era curta, mas cada linha parecia um golpe no peito. Sang-woo, se esta carta chegou até você, então meu tempo está acabando. Não volto a escrever como irmão, mas como guardião do que meu coração julgou certo. O menino cresceu. Ele é bom. Ele é justo. Ele tem o seu sangue, mas viveu o meu amor. Eu cuidei dele como se fosse meu, não para tomar seu lugar, mas para honrar o que você deixou. Volte antes que o tempo nos roube essa chance. Ele merece saber a verdade. Eun-mi também. E você merece ser perdoado. Namjoon? Jin-Ho levou a carta ao peito, respirando com dificuldade. Ele sabia? Perguntou com a voz embargada. Sabia de tudo, respondeu Sang-woo. Ele nunca me julgou. Nunca te tirou de mim. Os olhos marejaram. Apenas protegeu você. E protegeu Eun-mi. Soltou o ar.
E agora, ele pediu para eu voltar. A carta tremia nas mãos de Jin-ho. Porque ele nunca me contou. Sun-woo sorriu com tristeza. Porque ele não precisava que você o chamasse de pai, para ser seu pai. Olhou para os arrozais. Ele só queria te amar. Sem títulos, sem medo. Sem disputar nada comigo. Jin-ho sentiu algo dentro dele quebrar. Não de dor, mas de rendição. O vento soprou forte. As espigas balançaram como se a terra inteira testemunhasse aquele momento. Jin-ho olhou para Sun-woo com lágrimas nos olhos. Você não merece ser chamado de pai pelo que fez. Sun-woo abaixou o rosto, mas então Jin-ho completou. Mas talvez mereça ser chamado de pai pelo que ainda pode fazer. Ele deu um passo em direção ao homem. Eu sou o que sou. Por causa do homem que ficou. O céu refletia nas lágrimas dele. Mas talvez eu possa ser mais... Por causa do homem que voltou. E pela primeira vez pai e filho se abraçaram. Não como desconhecidos. Não como inimigos. Mas como duas partes quebradas que finalmente se encontravam. Ao fundo, Eun-mi os observava da varanda com a mão sobre o peito. O tempo, enfim, começava a devolver o que tirou. O abraço entre pai e filho durou mais tempo do que qualquer palavra conseguiria durar. Não era reencontro, era reconhecimento. O corpo de Jin-ho tremia e o de Sun-woo se desfazia em soluços silenciosos, como se chorasse 40 anos de arrependimentos de uma vez. Quando se separaram, Jin-ho respirou fundo. Havia dor. Havia mágoa. Mas, acima de tudo, havia espaço. Espaço para reconstruir. Venha, disse Jin-ho com voz rouca. Mãe está te esperando. Os dois caminharam de volta à casa, com passos lentos de quem aprende a andar outra vez. Eun-mi estava na varanda, enxugando o rosto discretamente com a ponta do avental. Seu olhar encontrava o de Sun-woo com uma mistura de saudade, alívio e medo. Jin-ho, ela chamou hesitante. Está tudo bem? O filho segurou a mão dela. Ainda não, respondeu sincero. Mas vai ficar. O vento balançou as folhas do arrozal como se a terra aprovasse. Eles entraram na cozinha. A mesa, que antes parecia pequena demais para tanta verdade, agora parecia grande o suficiente para um novo começo. Sun-woo sentou-se devagar, apoiando-se na beirada da cadeira. A doença estava visível, o cansaço nos músculos, a respiração curta, o suor frio. Eun-mi o observava com os olhos apertados como quem reconhece uma luta silenciosa. Você está muito magro, ela disse, tentando manter firmeza na voz. Deve estar se alimentando mal. Sun-woo sorriu de forma tímida. Nem sempre há quem cuide de mim, respondeu com simplicidade. Jin-ho puxou outra cadeira e se sentou diante do pai biológico. Eu tenho perguntas, disse. Muitas. E eu tenho respostas, disse Sun-woo. Nem todas boas, mas verdadeiras. E assim conversaram. Por horas. Sobre o passado, sobre a fuga, sobre o pai autoritário, sobre o medo. Sobre como Sun-woo tentou voltar e falhou. Sobre como Nam-jun escreveu a carta que nunca chegou a tempo. Sobre como o amor deles, Eun-mi e Sun-woo, nunca foi culpado. Apenas interrompido. E como outro tipo de amor, o de Nam-jun, tomou forma para proteger o que restava. Ao final, Jin-ho perguntou, Você voltou para ficar? Sun-woo hesitou. E no silêncio eles entenderam. O tempo dele era curto. Voltei para não ir embora, mas sem me despedir, respondeu com sinceridade. Eun-mi colocou suavemente a mão sobre a dele. Então, não vá embora, ela pediu. Pelo menos não agora. Não enquanto ainda há o que remendar. Nos dias seguintes a fazenda mudou. Não nas tarefas, mas na atmosfera. Jin-ho e Sun-woo caminhavam juntos pelos arrozais, e o filho mostrava ao pai o que aprendera. Não com ele, mas com o Nam-jun. Mas ele me ensinou isso, dizia Jin-ho, mostrando a régua de medir a água. Ele era melhor do que eu em tudo, respondia Sun-woo, sorrindo triste. Não, Jin-ho corrigia. Ele era melhor em ficar, só isso. Eun-mi, pela janela, observava os dois como quem assiste a um milagre tardio. À noite jantavam juntos. Sun-woo contava histórias da vida longe dali.
Jin-Ho contava as histórias da fazenda. E Eun-mi contava sobre todas as vezes em que quase revelou a verdade. Mas não conseguiu. Até que numa manhã silenciosa, Sun-woo chamou Jin-Ho para caminhar até a parte mais alta da plantação, onde a vista alcançava tudo. Eu não fui um pai, disse Sun-woo com sinceridade. Mas posso ser algo para você agora? Jin-Ho pensou. Não sobre o passado, ele já tinha seu lugar, mas sobre o agora. Ele segurou o braço do pai, ajudando-o a subir a pequena ladeira. Você já é, respondeu. Um capítulo que eu precisava entender antes que o livro fechasse. Sun-woo chorou, e Jin-Ho chorou junto. E o campo inteiro parecia brilhar com a luz da manhã. Quando o pai adoeceu mais profundamente, Eun-mi e Jin-Ho cuidaram dele juntos. Cuidaram como família. Cuidaram como se o tempo pudesse ser estendido à força da gratidão. No último dia de lucidez, Sun-woo segurou a mão dos dois e disse: Obrigado por me deixarem voltar. E quando ele partiu, não foi como alguém que deixou para trás uma vida incompleta, mas como alguém que finalmente pôde descansar sabendo que o amor encontrou seu lugar. Na colheita daquele ano, Jin-Ho caminhou sozinho entre os arrozais, sentindo o vento bater no rosto do mesmo jeito que batia no dia da revelação. Pai, ele disse ao vento, mas não especificou qual, porque naquele instante ele entendeu. Era filho de 2 homens, de um que foi embora e de outro que escolheu ficar. E ambos, à sua maneira, tinham feito dele quem ele era.